Dou início ao nosso momento falando sobre a história de Hudson Taylor. Alguém já ouviu falar sobre esse homem de Deus do passado? Miqueias? Então, a vida de Hudson Taylor é um testemunho vívido do que é um compromisso radical com o Senhor Jesus. Desde jovem, ele demonstrou uma entrega total ao chamado missionário. Aos 17 anos, após um intenso momento de oração, ele consagrou integralmente sua vida a Deus, declarando: sem reserva, consagrarei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Essa entrega que ele fez aos 17 anos moldou o curso de toda a sua vida e ministério, marcando o início de uma jornada de renúncia, fé e dedicação profunda. Movido por essa consagração, Taylor partiu para a China em 1853. Sua chegada não significou apenas uma mudança geográfica, mas o início de um ministério repleto de desafios e sacrifícios. Por exemplo, para alcançar os chineses de forma mais eficaz, o que os outros missionários estavam tendo muita dificuldade para fazer, ele tomou uma decisão ousada, absurda para a maioria dos seus conterrâneos, inclusive para os missionários que também estavam ali. Ele decidiu se adaptar completamente à cultura local. Quando fala adaptar-se, não os valores e princípios, mas a alimentação. Ele começou a comer a comida dos chineses, começou a se vestir como os chineses, aquelas roupas da época imperial que ainda existiam naquela época. Ele aprendeu o idioma, adotou os costumes, até o cabelo. Se você procurar uma foto do Hudson Taylor, tá ele, com parte aqui do cabelo dele rapado e a trancinha de chinês aqui, ó, um inglês. Imagina como isso foi escandaloso para a época. A Inglaterra dominava politicamente, militarmente a China e economicamente também. Então imagina um inglês abraçando a cultura do país que estava subordinado ao seu. Como que os seus patrícios, ou seja, os outros ingleses, viram aquilo? Absurdo. Mas ele fez esse ato absurdo por causa do Evangelho. E de fato o Evangelho avançou, viu? Até hoje nós ouvimos histórias de chineses que se converteram por meio do ministério daquele homem. Não dá nem para saber quantos chineses conheceram a Cristo por meio dele. Centenas, milhares. E a China é quase um continente. E Hudson Taylor, junto com uma galera que ele engajou e liderou, entraram na China dentro, pelo interior, pregando o Evangelho por vários vilarejos que nunca tinham sequer ouvido o nome de Jesus. A dependência daquele servo era absoluta. Taylor, ele se recusava a depender de apoio do governo. Ele não queria ser sustentado pelo governo. Ele sabia que quem sustentava o obra missionária era a igreja. E no final das contas, Deus usando a igreja. Por isso ele diz: a obra de Deus feita à maneira de Deus nunca carecerá dos recursos de Deus. Ele confiava unicamente na providência divina para sustentar a missão que Deus havia lhe dado. Então, em 1865, ele fundou a missão para o interior da China, com o objetivo de levar o Evangelho às regiões mais remotas daquele país. E mesmo com esses grandes feitos, obviamente feitos pelo poder do Espírito, a vida de Taylor foi de intensa dor. Ele enfrentou a morte da sua esposa e de vários filhos enquanto ele estava na China. Mesmo diante dessas perdas devastadoras, ele continuou firme em seu compromisso radical com Jesus e não abandonou o seu serviço na China. E por que eu até agora estou falando desse homem do passado? Porque Hudson Taylor é um exemplo de que seguir a Jesus é ser radical, no bom sentido da palavra. Pois na radicalidade do nosso compromisso com Jesus, não há espaço para indecisões, corpo mole e superficialidade.
Quando nós lemos sobre esse missionário do passado, nós vemos que ele estava apenas seguindo o exemplo de tantos outros que vieram antes dele, seguindo um padrão que pode ser visto mesmo na vida dos primeiros discípulos de Jesus, como veremos hoje. Pois desde o tempo dos apóstolos até hoje, o padrão de seguir a Jesus é o mesmo, deve ser o mesmo. Seguir a Jesus é responder de maneira radical a um chamado radical, confiando em uma promessa radical. Portanto, com isso em mente, que seguir a Jesus é responder de maneira radical a um chamado radical, confiando em uma promessa radical, leremos Marcos capítulo 1, do verso 16 ao 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui. Pai, em nome de Cristo Jesus, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a ver a glória do Teu Filho e, movidos por essa glória, que nós venhamos a retomar e aprofundar a nossa decisão de seguir a Jesus de maneira radical, não superficial, mas da maneira mais profunda que for possível, deste lado da eternidade. E no nome dele nós oramos. Amém. Nos versos 14 ao 15, nós vimos o início do ministério de Jesus. Jesus começa pregando, anunciando: o reino de Deus está próximo, portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas Jesus, ele não começa o seu ministério apenas pregando. Ele também dá início à sua obra comissionando discípulos. Isso é algo muito central e muito importante. O tema do discipulado, e quando a gente pensa em discipulado hoje, a gente geralmente aplica essa palavra ao estudo que nós damos para o novo convertido. Quando eu falo discipulado aqui à luz dos evangelhos, não é só isso. O discipulado é toda a vida cristã. O discipulado é o seguir a Jesus, é ser um discípulo e crescer como discípulo de Cristo, desde o dia da sua conversão até Cristo voltar. Isso é discipulado. O discipulado é muito importante, porque Jesus veio salvar pessoas, mas formar essas pessoas. Formar elas para quê? A gente tem que voltar para o Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para que o homem reflita quem Deus é. O homem é um espelho de Deus, ou deveria ser. Foi criado para ser. E de início foi. Mas o pecado corrompe esse espelho, não quebra o espelho, mas mancha, suja, corrompe. E a glória, agora, a glória de Deus, ela não é vista em sua pureza, em seu brilho. Ela está ofuscada pelo nosso pecado em nós. Em nós, a glória de Deus, por nós mesmos, não se revela. Porque o nosso pecado nos danifica com o espelho que Deus planejou. Então, quando Cristo vem a este mundo, Ele vem para nos salvar. Isso quer dizer que nos salvar é a oportunidade para nos formar. Ele nos salva para resgatar o propósito original que Deus tem para nós. E que propósito é esse? Refletirmos a sua glória, sermos como Ele é. Esse é o grande propósito de Deus para o ser humano. Desde o Éden, vou criar esse povo, para esse povo se parecer comigo, para esse povo refletir quem eu sou, para ser um espelho da minha glória. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos salvar para nos formar. E nos evangelhos, como é que Jesus forma pecadores? Como é que Jesus ele resgata esse grande propósito do Éden? Através do discipulado, através de comissionar discípulos. E ele comissiona esses discípulos
para participarem com ele de algo que Deus também havia dado para Adão. Adão, você vai guardar e cultivar o jardim. Esse jardim ele tem que ter um impacto sobre todo mundo. Esse jardim tem que ser um lugar, uma esfera onde eu vou me encontrar com você. E essa realidade de encontro de Deus e o homem deveria abranger a terra inteira. E se você parar para pensar, depois que o homem peca, ele é expulso do Éden. Ou seja, o Éden não era a terra inteira. O Éden era um local. E fora do Éden, era um lugar que também foi criado por Deus, mas que não tinha a beleza do Éden. Que não tinha a glória que havia no Éden. Por quê? Porque justamente, na verdade, muito provavelmente, a ideia de cultivar o jardim é fazer com que esse jardim crescesse, se expandisse. Para que o que havia no Éden, que foi dado por Deus, abrangesse o mundo inteiro. E quem entra na história? Adão. Para cultivar isso que Deus já havia feito. Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele inaugura o novo Éden, reino, e entrega esse reino aos discípulos, para que agora os discípulos cultivem o reino, e o reino abrange o mundo inteiro. Então Jesus, em sua missão, ele veio inaugurar o reino, mas também preparar discípulos para o avanço do reino. Então, essa cena aqui ela é de extrema importância. Ela realmente precisa estar no início da história. Jesus está escolhendo seus embaixadores, que ele enviaria por toda a terra. Ele envia para Israel, ainda na história, mas no final eles são comissionados a todo mundo para proclamar e representar o seu reino. Então vamos entrar aqui na cena e imaginar. Jesus estava andando próximo ao mar da Galileia. Era chamado de mar, pois no idioma e no costume daquela região, qualquer grande massa de água poderia ser chamada de mar. Embora tecnicamente esse daqui fosse um lago, era cercado por porções de terra, era cercado por cidades. Tinha cerca aí de 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Era uma grande massa de água. Ficava ao norte de Israel e era um local central ali. Era importante para a economia da região, pesca, por exemplo, e era também um meio de acesso a muitas cidades. Então, comércio, viagem, tudo passava por ali. Em torno do Mar da Galileia tinha várias cidadezinhas, vários vilarejos. Então, para onde você queria ir para aquela cidade, você tinha que passar pelo Mar da Galileia. Por isso que nos evangelhos, Jesus está direto nesse mar, ou próximo a ele. Porque todas as cidades que Jesus vai visitando ali, ele tem que passar junto com os discípulos pelo Mar da Galileia, que também é chamado em outros textos de Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades. E Jesus vai até lá de maneira intencional. O Senhor não está de bobeira, Ele não está só andando por andar. O Senhor está sendo intencional aqui. Ele sabe quem vai buscar, e Ele vai no seu alvo, certo? Ele está em busca dos seus embaixadores, e Ele encontra dois irmãos, André e Simão. Simão, que depois vai ser chamado de Pedro. E eis o chamado que Jesus faz para os dois. Ele diz: sigam-me, ou melhor, venham comigo, venham após mim, venham atrás de mim. Embarquem na mesma aventura que eu estou, sigam comigo na jornada que eu estou, no caminho que eu estou. Tenta imaginar essa cena. O som da água, André e Pedro desenrolando as redes. De repente eles veem Jesus, está ventando, o sol está no rosto deles, e Jesus estende a mão, dá um sorriso e faz um convite: sigam-me, venham atrás de mim, se juntem a mim nessa jornada, nessa grande aventura do reino. Que lembrança maravilhosa. Eu fico imaginando o que eles sentiram naquele dia. Eu creio que o coração deles palpitou e por um momento eles tiveram um pico de adrenalina. De repente a vida deles passou pelos olhos e uma decisão muito crucial foi feita ali. Esse convite é glorioso, é maravilhoso. Mas o que vai acontecer comigo se eu aceitar? Eu vou deixar a profissão que eu aprendi do meu pai quando eu era uma criança.
Pedro, por exemplo, era casado. Como que eu vou sustentar minha esposa? Como assim eu vou ficar rodando e viajando por aí? E a minha casa, os meus parentes? O que as pessoas vão pensar de mim? Mas não tinha tempo para pensar. Jesus não falou: sigam-me, eu dou uma semana para vocês pensarem. Não, é agora ou nunca. Vocês estão comigo ou não estão? Bora ou não bora? É agora. Imagina a adrenalina, eles olhando para o barco, todo o patrimônio deles estava ali. Tudo que eles tinham construído até aquele momento estava ali. Mas então eles se arriscaram, eles pularam. Imagina a cena de um filme em que um personagem olha para o outro e fala: vem, pula. O coração palpita e de repente eles pulam. Mais ou menos isso que aconteceu. Eu acredito que Pedro e André ficavam revisitando essas lembranças. Talvez depois da ascensão de Jesus eles ficassem remoendo cada detalhe desses gloriosos momentos com o Senhor. Talvez eles iriam dormir e pensassem em cenas como essa daqui e de certa forma revisitassem a mesma doce sensação e a mesma adrenalina que eles devem ter sentido quando pularam nos seus barcos e embarcaram na gloriosa aventura do reino. E no chamado que Jesus fez a eles não houve meio termo. Jesus, ele não fala de um relacionamento superficial. O Senhor Jesus, ele tem alergia à superficialidade. Ele quer um povo comprometido com ele até a alma. Um povo que cai de cabeça na missão dele. Aqui Jesus, ele não dá todos os detalhes dessa missão, desse chamado, dessa jornada, dessa aventura. Ele não responde perguntas. Ele exige uma resposta simples, direta e radical. Mas, junto do chamado, há uma promessa. Eu não vou dar todos os detalhes. Pedro, eu não vou dizer como você vai sustentar sua esposa. Eu não vou dizer onde essa jornada termina, ou de onde ela recomeça. Eu não vou dizer o que vai acontecer com vocês. Isso daí vocês vão descobrir no caminho. Mas eu posso dar uma promessa. O que eu posso oferecer a vocês é uma promessa. Esse é o nosso acordo. Venham, me sigam. A parte de vocês é venha. E nesse acordo que eu faço com vocês, a minha promessa é: sigam-me, venham até mim, venham comigo. E a promessa? E eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Há uma condição para o cumprimento dessa promessa. Apenas uma condição. Eles não precisavam produzir boas obras para que então Jesus os aceitasse como discípulos. Eles não precisavam conhecer ou estudar um conteúdo teológico para que Jesus os aceitasse como discípulos. Eles não precisavam cumprir condições. Eles não precisavam abraçar um novo estilo de roupa. Eles não precisavam aprender um novo idioma. Nada. Só tem uma condição. Se lança. Só se lança segurando a minha mão. Me siga. Vem com tudo. Mas só vem. E eu me encarrego de fazer a obra. Eu me encarrego de transformar vocês. Vocês ainda não são pescadores de gente. Vocês são pescadores de peixe. Vocês não estão capacitados para esse chamado. Vocês ainda não têm o que é preciso. Mas vem. Que eu vou fazer com que vocês sejam o que eu preciso que vocês sejam. Muitas vezes nós nos enchemos de temores e dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de fazer esse serviço? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir cantar? Será que vai dar certo? Será que esse ministério nas minhas mãos vai frutificar, vai florescer? Mas a ideia é que todos nós, no final das contas, somos incapacitados. Todos nós. Mas o ponto não é o que eu e você não somos capazes de fazer. O ponto é o que Jesus prometeu que Ele faria em nós. Ele fez uma promessa. Aí você fala: não, Ele fez essa promessa para Pedro e André. Mas por que esse texto foi colocado aqui em um livro que é um manual de discipulado? Porque essas promessas se dirigem a nós também. A todos aqueles que seguem Jesus, que tomam essa decisão,
Jesus fala: vem do jeito que você está, e eu vou transformar você no que eu quero que você seja. Nessa jornada vai ter altos e baixos, e muitas vezes vocês vão falhar. Quando nós olhamos para Pedro, e quando nós olhamos para Tiago e João, na história aqui de Marcos, eles falham? Eles falham muito. Pedro, no final da história, nega Jesus. Foi um tipo de traição. Negou Jesus publicamente. Ele havia confessado Jesus publicamente no capítulo 8. E depois ele nega. Tiago e João, mais à frente, deixam o recurso dos pais para se aventurar com Jesus. Mas no fim da história eles querem também ganhar algo com isso. E no capítulo 10 eles tentam estabelecer uma posição no reino. E tentam, até por meio da mãe deles, olha aí, Dia das Mães, por meio da mãe deles, tentar angariar uma posição. Eles querem que Jesus deixe que eles se assentem à direita e à esquerda dele no reino. Eles falham muito. Mas o que é a história do Evangelho de Marcos? E é a nossa história. É a história de como Jesus pega uma galera improvável, cheia de problemas, cheia de pecado, improvável mesmo, e transforma. E faz com que eles se tornem o que Jesus quer que eles sejam: pescadores de homens, pescadores de gente. Mesmo nos problemas, nas dificuldades, nos pecados, há crescimento, há mudança, pois o Senhor os toma pela mão. A história aqui do discipulado não é sobre como nós somos fortes, firmes, corajosos e seguimos a Jesus. A ideia é como nós somos fracos. A ideia é: vocês são fracos, vocês são incapacitados, só que tem alguém forte. E ele toma você pela mão. E ele vai te levando pelo caminho. Ele te chama. E sim, você tem um impulso. Sim, você vai até ele. Sim, você toma uma decisão. Mas até essa decisão é porque ele te empurrou para ele. É porque ele te atraiu para ele. E ele vai continuar lhe atraindo. Vai continuar lhe segurando. Até essa jornada terminar. E até essa jornada terminar, você vai ser o que ele disse que você vai ser. Talvez uma boa ilustração disso é Pedro andando sobre as águas. Isso é uma ilustração do discipulado. É uma história real, claro, mas que ilustra o discipulado. Pedro, ele exerce fé. Ele creu. Só que essa fé, ela é imperfeita, ela é fraca. Por isso ela vai, em alguns momentos, naufragar. Mas quando essa fé falha, em quem a fé está colocada, não falha. Mesmo que a fé de Pedro falhe, o alvo da fé, que é Jesus, não falha e segura ele. Quando a nossa fé naufragar, quando a nossa fé falhar, o Salvador, onde essa fé está colocada, não vai falhar. Ele vai nos tomar pela mão e vai nos fazer ser mais semelhante a Ele. A gente fala muito sobre isso, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E como eu e você, nós nos parecemos com Jesus. Aqui nessa história, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Saiu de onde ele estava, entrou em um local diferente de onde é a residência dele, o céu, se fez um de nós e nos alcançou. Qual o nome que nós damos a uma pessoa que sai do seu lugar de origem, abraça o estilo, o costume, a vida de um outro grupo de pessoas para alcançar esse grupo de pessoas? Qual o nome que nós damos a isso? Missionário. Então, à luz do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Ou missionário. Então, nos tornar mais semelhantes a Jesus é nos tornarmos mais missionários, mais missionais. Nos tornarmos missionários. Essa palavra missionário é moderna. Jesus usa uma outra expressão para falar da mesma coisa. Aparece aqui no texto. Qual é a expressão? Pescadores de gente. Porque Jesus pode tornar aqueles discípulos improváveis e falhos em pescadores de homens? Porque Jesus é o pescador de homens. Jesus, ele tornaria os discípulos no que ele é, um reflexo da sua glória.
a imagem de Deus seria restaurada. E seria restaurada porque agora Deus é um missionário. E Deus faz dos seus missionários. E nisso, Jesus ele não exclui o que os seus discípulos faziam antes, mas redefine. Olha, venham comigo e não se desesperem, porque vocês não deixarão de ser pescadores. Mas agora, essa pesca não é de peixe, é de pecador. São pescadores pescando pecadores. Jesus ele não exclui a função prévia dos discípulos, mas redefine. Pense em Moisés. Antes de Moisés pastorear o povo de Israel durante 40 anos, ele talvez passou exatamente esse período aí, 40 anos, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas do seu sogro. Antes de ser um pastor de gente, ele era um pastor de bicho. Antes de Davi ser o pastor de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Isso é um padrão. Deus ele usa o nosso emprego como treino. O trabalho, qualquer tipo de trabalho que seja, é um treino. É um treino para nós. No nosso emprego, no nosso trabalho, nas nossas funções aqui na sociedade, nós aprendemos responsabilidade, nós aprendemos esforço, nós refinamos nossas habilidades. E tudo isso Deus quer que você empregue no reino. Tudo que você aprende, tudo aquilo que você desenvolve no seu trabalho, aplique no reino. Aplique especialmente na sua igreja local. Talvez você pense, meu trabalho não serve de nada. Eu não aprendo nada. É algo caótico. Não sei nem o que eu estou fazendo ali. Só aí eu vejo que você está aprendendo muitas coisas. Perseverança, paciência, aprendendo a conviver com pessoas, aprendendo a cuidar de pessoas, aprendendo a servir às necessidades dos outros, aprendendo a se submeter a lideranças acima de você. Tudo isso te treina para o serviço do reino. Tudo isso te treina para o seu papel na sua igreja local. Então, a pesca deles ainda seria útil. A paciência, a resiliência, o esforço que eles faziam para pescar peixe, tudo isso não seria jogado fora, mas seria usado e revertido agora para pescar homens, o serviço do reino. Então, o que eles fazem? Qual é a resposta deles? Não tinha muito tempo para pensar, era agora ou nunca. Pico de adrenalina. Verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A palavra imediatamente é para falar, foi muito rápido. Eles não ficaram pensando, eles só se jogaram. Jesus falou, sigam-me. E eles falaram, é para já. É agora, meu patrão. Bó. Jesus falou, bó, eles, bó. Vamos. Vambora, vambora. É isso. Foi rápido, foi imediato. Não teve muito tempo para pensar. Foi radical. E talvez aos olhos de muitos foi até precipitado. Mas não foi precipitado porque esse compromisso durou. Mas foi radical. Seguir a Jesus é responder de maneira radical a um chamado radical. Imagina Jesus chegar para homens formados, trabalhando e falar, deixa tudo. Foi um chamado radical. A resposta deles foi radical. E a promessa que Jesus fez também foi radical. Jesus tinha que trabalhar com os mais improváveis que ele tinha à disposição. E cumprir. E ele cumpre. Então o que é seguir a Jesus à luz desse texto? Seguir a Jesus é responder de maneira radical a um chamado radical, confiando em uma promessa também radical. Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para o cristianismo dos nossos dias, realmente me vem uma noção. Como nós enxergamos o compromisso com Cristo como algo superficial. Talvez alguns acham que se comprometer com Cristo é apenas levantar a mão num culto, embora isso envolva, mas não é só levantar sua mão. É você rasgar seu coração, é você cair de cabeça no que Jesus quer para a sua vida.
Muitos acham que seguir Jesus é apenas frequentar uma igreja, ir ao culto de domingo à noite, bater então uma meta. Mas Jesus ele não chamou, venha e se sente numa cadeira. Venha e me siga. Vá comigo para onde eu for. A vida cristã é dinâmica, ela é um movimento, ela é uma caminhada, ela é uma jornada, com riscos, com altos e baixos. Em momentos em que o nosso compromisso vai ser testado e que nós precisaremos responder da maneira mais radical possível. O cristianismo não pode ser algo domesticado. O cristianismo não é uma filosofia de vida. Não é uma filosofia de vida. É um compromisso de vida e morte. Quando você se compromete com Jesus, você está disposto, inclusive, a morrer por Ele. De verdade. Você está disposto a negar você mesmo. Você está disposto a abrir mão até de laços familiares. Se sua mãe e seu pai falar, se você seguir esse Cristo, você não é mais o meu filho, é você dizer, eu não sou mais o seu filho, mas eu vou seguir a Cristo. É o seu marido ou sua esposa descrente, se porventura você tiver falar, ou é Jesus ou sou eu. Você vai falar, a palavra diz que eu devo me manter casado com você, até o momento que você concorde com isso. Eu não quero que você me abandone. Mas se você vai me abandonar, por Jesus, eu fico com Jesus. É radical. A vida cristã, ela não é mais uma área da minha vida. Ela se torna a minha vida. Ela abrange tudo, ela engole tudo. As pessoas geralmente entendem se converter à fé cristã como assim, ó. Eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha vida profissional, então agora eu vou ter mais uma área da minha vida que é a minha vida cristã. É mais uma área. E aí eu vou reservar um tempo para ir para a igreja, algumas programações da minha semana eu vou deixar na igreja. Então é uma área da minha vida. Isso não é cristianismo. Se você tem essa visão, isso não é cristianismo. Cristianismo é a vida cristã cobrindo, engolindo tudo. Engolindo tudo. Tudo girando em torno do senhorio de Jesus. Tudo sendo uma oportunidade para você servir Jesus. Nada é mais para você, nada é mais o que você quer. Tudo é sobre como você, como a sua vida, como tudo na sua vida contribui para a glória dele, para o cumprimento do plano dele, para o avanço do reino dele. Tudo. Um café da manhã na padaria, ao seu trabalho, ao seu tempo de exercício físico, tudo gira em torno do reino. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus está longe de ser algo superficial. Está longe de ser o que as pessoas hoje acham que é. É um compromisso que afeta tudo. Todo o meu ser, toda a minha identidade, todo o meu senso de propósito, todas as minhas prioridades. A minha vida ela é revirada de ponta cabeça. Tudo é invertido, porque na verdade tudo estava de ponta cabeça. Então Jesus coloca tudo do jeito que Ele quer. E não é o jeito que o mundo quer. E muitas vezes não é o jeito que você quer. E essas palavras do Senhor para os discípulos, e essa ação dos discípulos, esse compromisso radical com os discípulos, não ache que era apenas para os apóstolos. Não ache que é apenas para pastores e missionários. Se você acha que essa radicalidade aqui é apenas para pastores e missionários, quem está lhe ensinando? Quem está colocando essa ideia no seu coração? É o diabo. É Satanás, que não quer ver você comprometido radicalmente desse jeito aqui. Porque é isso que Jesus espera dos seus discípulos, não menos. E esse mesmo padrão é o que nós vemos na próxima cena. Verso 18. Aliás, verso 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. O mesmo padrão, uma cena depois. Aqui o texto fala que eles estavam ajeitando as redes. Na verdade, essa expressão aqui, ajeitar, também pode se referir a preparar as redes para pesca. O texto não é muito claro se eles já tinham pescado
vocês ainda iam pescar. Mas pode ser a ideia de que eles também vão pescar, eles estão se preparando para pescar, estão desdobrando a rede. Essa rede aqui, ela é diferente da rede que Pedro e André tinham, era uma rede maior, que precisava de muitas pessoas para lançar ela ao mar. Por isso que tinha os trabalhadores aqui. Era um tipo de rede circular, tinha acho que 6 metros de diâmetro, se eu não me engano. Tinha uma corda, então se jogava e depois fechava. E aí então ela abarcava os peixes. O negócio de Tiago e João era um negócio maior. De André e Pedro era uma startup. Era uma empresa pequena que estava começando. Já o de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, parecia ser um negócio mais estruturado. Era uma grande empresa de pesca. Pessoas eram pagas para trabalhar junto com eles. Ou seja, Tiago e João eram herdeiros. Eram jovens que já tinham um dinheirinho. Já eram um pouquinho estribados já. Eles eram jovens promissores que iam herdar a empresa do seu pai e ainda iriam aumentá-la, crescê-la. Provavelmente eles foram criados com essa mentalidade. Olha, tá vendo, quando vocês crescerem, vocês vão levar um negócio adiante. Eles foram criados para isso, treinados para isso. Mas Jesus vai nesses 2 herdeiros, esse grande empreendimento de pesca, e fala: o que Zebedeu tem para vocês não é o que eu tenho para vocês. Vocês não vão assumir a empresa do pai de vocês. Vocês não vão cumprir esse sonho. Esse planejamento de segurança econômica vocês vão deixar para trás. O investimento de vocês vai ficar para trás. Tiago e João deixaram o futuro que eles tinham para trás. O futuro. Eles abraçaram um futuro incerto, mas seguro, que Jesus tinha proposto para eles. Nós nos preocupamos demais com o futuro. Nós sonhamos em deixar uma herança para os nossos filhos. E é muito bom mesmo. De fato, se a gente puder, a gente na verdade deve ser bons mordomos do Senhor, investir bem o recurso que nos dá. Mas, e se por causa de Cristo, se por causa do seu serviço a Cristo, você não juntar dinheiro e você não tiver herança nenhuma para deixar para os seus filhos? Tudo bem. A sociedade hoje tem alergia a isso que eu estou falando. Os jovens hoje especialmente são treinados para trabalhar, estudar, para um dia chegar a uma estabilidade. Esse é o modo de pensar. Mas se você, de fato, seguir a Jesus com radicalidade, isso vai se tornar secundário na sua vida. Não tem como você abraçar o projeto do sonho brasileiro e ser radical em sua fé a Jesus. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Primeiro, que se você realmente se dedicar a isso e vender sua alma em busca dessa estabilidade financeira, você não vai crescer na oração. Você não vai crescer no estudo bíblico. Você não vai estar nas programações da sua igreja com qualidade. Você não vai anunciar o evangelho aos descrentes. Você não vai servir a Cristo com intensidade. Você vai cumprir tabelas, indo para um culto de domingo à noite e pronto. E isso não é o que Jesus quer para a sua vida. Você tem que escolher. Vocês têm que escolher. Eu tenho que escolher. E aí? E não é que a gente não pode ter um bom emprego. Não é que a gente não pode ter um recurso. A gente pode. Mas se a gente tiver, que seja porque Deus proveu. Não porque eu busquei isso com toda a minha força, meu tempo, minha alma, meus pensamentos. Não. Que não seja por isso. Quando nós lemos o Evangelho de João e também o Evangelho de Lucas, nós vemos que antes desse evento, os discípulos eles já conheciam Jesus. Pedro e André, eles seguiram Jesus, assim, eles foram até Jesus depois que João Batista aponta Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Lucas, parece que o modo como Lucas registra essa história no capítulo 5 é que antes desse chamado já teve um milagre, a pesca maravilhosa. Então Jesus aqui não era um completo desconhecido deles. Eles já tinham visto a glória de Jesus.
Mas Marcos ele não fala nada disso. Jesus aparece quase como um estranho, alguém misterioso, aparecendo do nada e falando quase nada, e pessoas deixando tudo sem nenhuma explicação. E Marcos quer isso mesmo. Ele quer realmente passar essa ideia. Por quê? Marcos quer deixar claro que seguir a Jesus neste mundo vai ser visto como loucura. Vai ser visto como loucura. O mundo fala, esteja bem assegurado. Faça investimentos que lhe deixem lá na velhice seguro. Tenha uma vida extremamente bem planejada, a cada passo. Se prepare. Em cada momento, para você nunca ser pego de surpresa, para você ter tudo sob o seu controle, para você evitar o sofrimento ao máximo, para você ser confortável. Tenha dinheiro para você ter um bom carro, ter conforto, uma boa casa, conforto, pagar um bom plano de saúde, uma boa aposentadoria. E então o sofrimento vai ficar cada vez mais longe de você. Assuma o controle da sua vida, faça você. Faça, você pode, você é o cara, só faça. Essa é a ideologia do mundo. Você buscando o seu conforto acima de tudo, a sua segurança acima de tudo. E de repente surge um homem do nada e fala, sabe tudo isso daí, joga no lixo. E só vem sem nada. E o que vai acontecer? Não se importa. Mas é minha segurança, não é da sua conta. E o que você vai me dar? Não vou lhe falar. Só vem. Eu só lhe dou uma promessa. Você vai ser o que eu sou. Você vai ser como eu sou. Você quer ser como eu? Então me siga. Talvez um coaching diria isso para nós. Seja como eu. Vem fazer aqui um treinamento comigo. Só que o treinamento de Jesus não é numa grande palestra. O treinamento de Jesus não é em uma grande empresa. O treinamento de Jesus é Marcos capítulo 6. Jesus no meio de uma multidão doente, suada, no fim do meu dia. As feridas abertas fedendo. E Jesus tocando em cada uma. E curando. E purificando cada uma. E passando o dia inteiro se afadigando no ensino. Sem buscar nada em troca dessas pessoas. Esse é o treinamento de Jesus. Você quer me seguir? Esteja onde eu estou. Venha fazer o que eu faço. Isso é seguir Jesus. E essa renúncia, pense, Tiago e João renunciaram ao seu futuro. Seu futuro. Sua herança. É novamente um padrão para nós. E não é apenas um padrão para pastores e missionários. É para todo crente. É para todo discípulo de Jesus. Isso quer dizer que você precisa deixar o seu emprego? Não necessariamente. Isso quer dizer que você precisa deixar geograficamente a sua família? Não necessariamente. Esse chamado de renúncia, ele se aplica de maneiras diversas à luz de cada chamado específico que Deus tem para nós. Existe um chamado específico de Deus para mim e um chamado específico de Deus para você, que é diferente do meu e o meu é diferente do seu. Mas o meu chamado específico e o seu chamado específico, ambos são expressões diferentes do mesmo e único chamado, que é o chamado para ser discípulo de Jesus e para renunciar a tudo. Agora, o modo como nós vamos renunciar varia de contexto para contexto e de chamado para chamado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa necessariamente deixar o seu emprego, deixar a sua família geograficamente. Mas você pode renunciar horas do seu dia para orar. Você pode dormir mais tarde, acordar mais cedo para orar. Você pode sacrificar o seu descanso. Eu trabalho a semana inteira. Eu só tenho sábado e domingo para o meu lazer. Sacrifique seu lazer. Para Jesus. Para servi-lo, para estar na igreja. Para pregar o evangelho aos perdidos. Para estar no meio dessas multidões perdidas à nossa volta. Para se tornar pescadores de gente. Você pode assumir o compromisso de contribuir financeiramente com a obra de Deus, mesmo que isso seja difícil para você. Você pode sacrificar sua vergonha e timidez para anunciar o evangelho onde você trabalha, na sua casa, na sua rua. Você vai ter que sacrificar seu respeito, talvez. Você vai ter que passar vergonha. Você vai ter que se expor ao ridículo por Jesus. Você vai ter que sacrificar sua privacidade. Se você quer seguir a Jesus de modo radical, você não pode ser um frequentador de cultos ao domingo.
Não pode. Sua semana, de alguma forma, deve ser permeada pela comunhão com a igreja. Fale com os irmãos, nem que seja por celular. Visite seus irmãos. Esteja no máximo de programações que você puder na sua igreja. No sábado e no domingo, tenha relacionamento profundo com seus irmãos. E para isso, você vai ter que sacrificar a sua privacidade. E outro valor da nossa sociedade é isso, privacidade. E uma privacidade individualista. Eu tenho a minha casa, as minhas coisas, o meu tempo, a minha rotina, a minha personalidade, o meu jeito. E pronto. Cada um vive a sua vida, eu vivo a minha. Mas Jesus fala para você: você quer ser meu discípulo? Renuncia a isso. Renuncia a tua privacidade. Fica perto do meu povo. E o meu povo é difícil, é complicado. É tão improvável quanto você. Mas fica perto deles. Passa tempo com eles. Horas. E passar tempo com gente é difícil. Cada um tem costumes diferentes, jeitos diferentes. Nós vamos nos conhecer as boas partes e as piores partes. Mas nós vamos ter que estar juntos. Vocês percebem quantas possibilidades de renúncia você pode praticar na sua vida, mesmo sem ser um pastor e um missionário? Horas de sono para orar, dias de descanso para servir a sua igreja, sua privacidade, seus recursos. Está vendo? E se você é um discípulo de Jesus, é isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Não tem possibilidade de você não fazer. Essa possibilidade não existe. Se você se recusa a renunciar estas coisas e outras mais, seu conforto, seu sonho, sua carreira, por Jesus, você está olhando para trás. E o Senhor Jesus fala que aquele que põe a mão no arado, e isso não é sobre pastores e missionários, é sobre discípulos em geral. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não pode ser meu discípulo. Pois a evidência não é que a nossa renúncia é o que nos garante como discípulo. O que nos garante como discípulo é a mão do mestre nos segurando. Mas a evidência, o sinal de que nós de fato estamos seguindo a Cristo, e estamos seguindo a Cristo como Ele quer ser seguido, e não como eu quero, mas como Ele quer ser seguido, é que nós estamos abrindo mão de coisas que são importantes para nós. Nós estamos sacrificando o nosso ego, nós estamos saindo da nossa zona de conforto. Nós estamos fazendo coisas que naturalmente são difíceis para nós. E se na sua vida cristã você não está sacrificando o seu ego, se você não está saindo da zona de conforto, e coisas que são naturalmente preciosas para você, de algum modo isso não está se tornando cada vez mais secundário na sua vida, à luz do reino, tem algo estranho. Muito estranho. Porque a vida do discípulo e de todos os discípulos é a vida e o caminho da cruz, da renúncia, do sacrifício, do abrir mão pelo reino, no presente e no futuro. A grande evidência da nossa lealdade a Cristo é o nosso comprometimento com essa cultura de renúncia e autonegação. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Como falar de renúncia e de autonegação para uma cultura e para uma igreja? Quando eu falo igreja, estou falando de vocês. Estou na igreja brasileira. Igreja visível, que inclui crentes e descrentes também no nosso meio. Para um cristianismo brasileiro que nem sabe mais o que é jejuar. Quando nós falamos de jejum, quanto que nós praticamos o jejum? O jejum aqui não é o que nos marca ou a grande evidência do nosso discipulado. Não, estou falando de algo pequeno, algo simples, uma disciplina espiritual dentre tantas outras. Se nós não estamos dispostos a sacrificar poucas horas do nosso dia, talvez, para não comer e dedicar esse tempo e essa energia a orar, como que nós vamos cultivar essa cultura de autonegação? Vocês estão percebendo?
A gente precisa resgatar a mensagem do discipulado crucificado, do discipulado cruciforme, do sofrimento pelo reino. Essa mensagem, ela tem que ser novamente pregada. Essa mensagem, essa cultura deve ser vivida. Enquanto não for, o cristianismo brasileiro vai ser infrutífero, morno, árido e a ponto de ser vomitado pelo Senhor. A mensagem desse texto é que todo crente é um missionário. O chamado a servir não é opcional. Como cumpriremos esse chamado varia, mas todos somos chamados a servir de maneira radical. Não há espaço para corpo mole. Não há espaço para, eu vou ver, estou cansado, não sei, eu estou ocupado, isso é difícil. Não há. Essa linguagem não existe no reino. Essa linguagem não está no dicionário do reino de Jesus. Não está. Vou ver, é difícil, Não, esqueça isso. Se nós cultivarmos essa cultura e seguirmos a Jesus como Ele quer ser seguido, nós não vamos dar mais prioridade ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Talvez você invista suas energias, abra mão de tempo com a sua família, de descanso, para cumprir o que o seu chefe no trabalho pede. Mas para estar numa programação da igreja, para servir em um ministério, para fazer com excelência o chamado que Deus deu para você, você coloca o corpo mole, você dá desculpas, você diz que não pode, que está ocupado. Mas quando isso, ou até mais, exigir no seu trabalho, você atende. Por quê? Por quê? Onde está a sua lealdade? Sua lealdade está no seu chefe ou está no chefe Jesus? A sua lealdade está no dinheiro que você recebe mensalmente ou no reino de Deus? Se nós cultivarmos essa cultura de autonegação, e ela tem que ser cultivada se nós somos de fato discípulos de Jesus, nós vamos descansar. O descanso é preciso, mas nós vamos sacrificar o nosso descanso muitas vezes. Nós não veremos a nossa igreja local, que é a manifestação do reino nessa dispensação, nós não veremos a nossa igreja local como algo secundário. Não veremos. Abriremos mão do que for preciso para estar com a nossa igreja. Então eu pergunto para você, mas para mim também: cadê a nossa fé radical? A nossa fé, ela deve ser radical, como evidência de que de fato ela é uma fé verdadeira. Ela é imperfeita, ela é falha, ela vai muitas vezes naufragar, e Jesus vai nos tomar pela mão. Mas a evidência é que cada dia ela está se tornando cada vez mais radical, e o reino de Deus está absorvendo cada vez mais da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas falas, dos nossos sonhos, do nosso dia. Cada vez mais o reino de Deus está avançando em nós primeiro. E hoje eu quase que não consigo conter as lágrimas. Foi almoçar na casa da minha sogra, e no lado da casa dos pais da minha esposa tem a casa dos pais do meu sogro, dos avós da Thalita paternos. E eu fui conversar com o seu Geraldo. O seu Geraldo é um senhor de idade que estava aqui no início das primeiras igrejas bíblicas que começaram no Ceará. Ele esteve no início da igreja de Pajuçara, que é, se eu não me engano, a primeira igreja bíblica da Grande Fortaleza. Esteve envolvido no início da igreja bíblica de Jereissati, na igreja da Pavuna. Muita história. E ele contando a conversão dele e a conversão de 2 irmãos dele. A conversão do irmão mais velho, conhecido como Seu Batata, que era alcoólatra, apostador, vendia tudo na casa, deixava os filhos com fome para apostar, vendeu até o fogão da casa para apostar, e bebo, totalmente. E um dia ele bêbado, não fora de si, mas alterado. Foi para um culto de mocidade, na igreja bíblica da Pajuçara. E ele chegou lá, e aí eles estavam cantando um corinho muito antigo: com letras de ouro, escrito está, teu nome lá no céu. Com
com letras de ouro escrito está, meu nome lá no céu. E aí quando ele ouviu esse hino, ele bateu no banco e falou, o meu tá também. Ele levantou a mão e falou, ei, o meu nome tá também. E aí a galera nem deu atenção. Terminou o culto de mocidade, nessa igreja, nessa época, vinha um culto de mocidade no domingo, era no domingo, e depois vinha um culto dominical. Ele foi pro culto bêbado. E aí teve a pregação, como era muito comum na época, alguém aqui quer tomar uma decisão por Cristo, ele levantou a mão, bêbado. Aí o pastor não deu muita moral, mas terminou o culto, foi falar com ele. Aí eu fui falar, seu Batata, o senhor tá bêbado. Você não vai nem se lembrar do que você fez, não. O senhor tá consciente mesmo? Eu tô. Ele disse assim, eu sou um bêbado, mas eu sou um homem de compromisso. E eu nunca fiz, mesmo bêbado, um compromisso, um acordo para não cumprir. Eu sempre cumpri minha palavra e meu acordo. E eu estou fazendo um acordo com Jesus, eu vou segui-lo. Dito e feito. Até hoje o homem é crente. Uma coluna na Igreja Bíblica da Pajuçara, um homem de Deus. E um dos filhos dele é o pastor da igreja hoje. E aí, quando o seu Geraldo estava contando essa história do irmão dele, o seu Batata, eu me lembrei daquele texto. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu falei, rapaz, uma ovelha de Jesus nem bêbada deixa de ouvir a voz do seu pastor. Nem o álcool pode impedir uma ovelha de ouvir quando o seu pastor chama. Isso é muito lindo, meus irmãos. O que você vê aqui? Você vê um compromisso radical. Olha, eu estou bêbado, mas o Espírito Santo tocando no meu coração, eu sei que eu sou um crente. E eu estou fazendo um acordo, um compromisso, um pacto. Isso é se converter. É você fazer um pacto com Jesus. Entrar num acordo com Ele, numa aliança com Ele. Uma aliança que não vai ser quebrada. Esse pacto que Ele assumiu, que perdura até hoje e vai perdurar por toda a eternidade. E eu espero que você tenha feito esse pacto com Jesus de verdade. Eu sou crente. E eu sou crente. Seu Geraldo ouviu o Evangelho desde cedo, também, junto com o irmão dele. A mãe deles era um crente. E quando ela ouviu o Evangelho, a primeira coisa que ela fez foi jogar fora o cachimbo. Tem até uma lição missionária da PEC que conta a história dela. E a cena é uma senhorinha jogando um cachimbo assim para trás. Ela largou o fundo e foi fiel. Ela era tão fiel que ela assumiu um compromisso também de que ela estaria em todas as programações da igreja e não faltaria nenhuma escola dominical. E aí ela tinha uma filha descrente. E essa filha descrente, para impedir que ela fosse para a igreja, disse assim, mamãe, como a senhora passa necessidade, eu vou te dar uma cesta básica. E aí a senhora tem que vir domingo buscar. Aí ela foi 2 domingos no horário da EBD buscar. Aí no terceiro domingo ela falou para a filha, eu não vou mais. Eu não vou faltar EBD. Não vou faltar EBD. Se é para ficar com fome, eu fico. Se não quiser me ajudar, não me ajuda não. Eu morro de fome. Eu não falto EBD. Isso, é isso aqui. Renunciar. Para ser fiel ao Senhor em poucas coisas. E talvez hoje eu e você a gente falta EBD por besteira. Mas isso ficou tão marcado que passa séculos. O pai da Thalita é o quê? Bisneto dela? Não, neto dela. Neto dela. Não falta um EBD morrendo. Não falta. Não falta. Não falta. Não tem perigo. Esse exemplo de fidelidade ao Senhor radical, em coisas que eu e você a gente olha como banal. Um EBD é o horário em que eu vou ouvir mais do meu Senhor? Não falta não. Só se eu estiver morrendo. Mas quando tiver força, eu vou. Meus irmãos, isso é compromisso radical com Jesus. Sim, é a história da conversão do seu Geraldo. Ele tinha ouvido o Evangelho desde cedo, se afastou da igreja, foi para o mundão, alcoolizado, casou então com a avó da Thalita e montou um bar. E colocou a esposa para trabalhar no bar. E a esposa, que era descrente, ouviu o Evangelho e creu em Jesus. Mas tinha que continuar trabalhando no bar dele. E ele brigava muito. E nessa época, meu sogro era uma criança de 5 anos, traumatizada com tanta briga que tinha em casa. E o pai sumia, viajava, fazia um monte de coisa doida. E um dia os irmãos que já eram crentes chamaram ele, vamos pro acampamento Joia. Acampamento Joia. Aí eles foram
Parece numa caminhonete, num pau de arara, uma coisa assim mais doida do mundo. E foram. Um monte de homem num pau de arara. Lá pro Joia. Lá depois de Sobral. Foram. Talvez o quê? 5 horas de viagem. E foram. Aí nesse retiro, ele tomou uma decisão por Cristo. E ele voltou convicto. Aí ele chegou, aí quando ele estava chegando em casa de volta, o meu sogro pequenininho saiu correndo, olhou para ele e falou: papai, agora o senhor é crente? Ele falou: eu sou crente, meu filho. Chegou no bar, se desfez de tudo. Se desfez do bar, se desfez das bebidas, se desfez de tudo. Todo negócio que ele tinha até lá, todo o dinheiro que ele tinha investido, ele se desfez. Se desfez. Foi fiel ao Senhor. Teve 3 filhos, 2 autistas. Nessa época, ele não tinha recurso, não tinha carro. Sabe o que ele fazia? Da Pavuna até a Pajuçara, ele colocava a esposa e os filhos numa cargueirazinha de bicicleta e ia. De bicicleta. Com 2 filhos autistas. Autista no nível mais alto que você imaginar. Isso, meus irmãos, é fidelidade. É compromisso radical com Jesus. E isso nos falta. A gente tem uma igreja perto de nós, a gente falta programações. Nós somos desleixados, preguiçosos. Ou mesmo que não seja isso, nós vemos as coisas da igreja como coisas secundárias, que a gente pode abrir mão. Olha para esses crentes do passado. Olha como Deus os abençoou. Olha como Deus os abençoou. Como Deus abençoou essas igrejas do passado, que começaram no passado. E hoje, nós achamos tão difícil renunciar poucas coisas para o Senhor. Jesus está chamando, e nos chamando a um compromisso radical com Ele. Siga-me, e me siga de uma maneira radical. E a pergunta que fica para nós é: confiaremos na promessa radical de Jesus e responderemos de maneira radical? Ou seremos mais um exemplo do cristianismo brasileiro do século XXI, que está preso na sua zona de conforto? Jesus está falando: segue-me, desse jeito aqui, segue-me. E qual vai ser a sua resposta? Para encerrar então, eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui e conduzisse novamente a música Pescador. Depende
Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, agradeço ao Senhor por essa noite, pela pregação, pelos cânticos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos desafiado. Senhor, nos tira da mornidão, ou da frieza, ou da superficialidade, do comodismo, da nossa zona de conforto. E eu peço que o Senhor venha fazer isso, Senhor, no coração de cada irmão que está aqui. Toca no coração e chama, Senhor, a um compromisso mais radical contigo. Nos ajuda a Igreja Bíblica Esperança a ser conhecido como um povo radical. Radical, que faz coisas que para os outros podem até mesmo ser considerado loucura. Mas que estejamos dispostos a passar vergonha por Jesus e ser louco por Jesus. Porque de fato a palavra da cruz e tudo aquilo que envolve a sabedoria da cruz é loucura para esse mundo. Ó Senhor, se nós não estamos sendo vistos como loucos, é porque talvez nós mesmos estejamos abraçando a sabedoria do mundo, que de fato diante do Senhor é loucura. Que nós sejamos sábios, e como sábios crucificados, sejamos os sábios loucos para este mundo. Ó Senhor Jesus, faz isso nessa tua igreja. O Senhor fez em Pedro, em André, em Tiago e em João, faz em cada um de nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos.